Deuteronômio 28, verso de número 1 e verso de número 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Pai, nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos. Querido Espírito Santo, mais uma vez estamos reunidos como igreja para aprender um pouco mais da tua palavra. Também para render a ti o nosso culto de adoração e de gratidão por todos os benefícios que tem feito a nós. Meu Pai, como sempre oro, peço ao Senhor que neutralize, que impeça toda obra no mundo sobrenatural e no mundo natural que trabalha para que a tua palavra não tenha a produtividade pela qual ela é enviada. Que o Senhor arranque do nosso meio, que o Senhor destrua isso e que a tua palavra, meu Pai, ache morada, ache guarida em nossos corações, e quando nós precisarmos dela, ela floresça dentro de nós, e assim na prática dela, no dia a dia, ela produz os efeitos necessários pela qual ela está sendo enviada, trazendo sucesso secular e sucesso espiritual. Querido Espírito Santo, continue conosco, é o que todos nós aqui te pedimos e te agradecemos, certos da sua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento. Voltando a dizer, eu tenho os convites comigo, tá? Os irmãos que quiserem depois me procurem. Queridos, nós aqui temos uma singularidade ou alguma coisa em comum que todos nós aqui temos, que estamos aqui nessa noite. Todos nós estamos em busca de felicidade. A gente quer ser feliz. A gente trabalha para ser feliz. A gente luta todos os dias para ser feliz. A gente levanta pela manhã com um desejo, que aquele dia seja um dia que nos proporcione felicidade. Só que se a gente for avaliar na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Deus, ele não dá e nem promete felicidade a ninguém. A Bíblia diz que Deus dá princípios para serem seguidos, e no cumprimento desses princípios, automaticamente gera a tão sonhada felicidade. Deuteronômio 28, a Bíblia diz assim, que se atentamente a gente ouvir a voz de Deus. Então existe um princípio. Para receber as bênçãos de Deus, precisa primeiro ouvir a voz dele. No versículo de número 2, a Bíblia diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo de número 1, um pouco antes, diz: e seguir os seus mandamentos. Então Deus sempre vai colocar na nossa vida princípios a serem seguidos. A quebra desses princípios vão gerar para nós tristeza, vão gerar para nós angústia, vão gerar para nós sofrimento. O cumprimento desses princípios vai gerar para nós alegria, vai gerar para nós felicidade. E nessa noite eu quero falar sobre fidelidade, porque não vai sobrar um aqui nessa noite, inclusive eu, que possa dizer assim: nós somos 100% fiéis. A gente não é. A gente, muitas vezes, a gente acaba se tornando pessoas infiéis. A gente acaba fazendo coisas que quebram o princípio da fidelidade. A religiosidade diz que você tem que ser plenamente fiel. Ninguém consegue. Ninguém vai chegar a ser plenamente fiel. E quem pensar que é plenamente fiel já não tem a salvação. É um problema grave, é um problema que tem que se pensar. Porque a Bíblia diz que nós só podemos chegar a Deus entendendo que somos carentes da bênção, da misericórdia e da bondade dele. Mas a gente, para termos a nossa vida abençoada, a gente precisa ser fiel dentro daquilo que está nas nossas possibilidades. Lutar. Porque tem pessoas que literalmente elas nem se preocupam com a fidelidade. O que é fidelidade?
Fidelidade é uma qualidade de pessoa que cumpre rigorosamente os compromissos assumidos. Neste caso, a gente chama essa pessoa de fiel. Pessoa que rigorosamente tudo aquilo que ela assume, tudo aquilo que ela se compromete, ela cumpre. Essa pessoa a gente chama ela de fiel. É a ação de cumprir as obrigações e os compromissos que foram assumidos com alguma coisa ou outra pessoa, cujos hábitos, comportamentos ou atitudes permanecem constantemente. Não é ser fiel um momento, não é ser fiel um tempo, é permanecer fiel o tempo todo. Não é ser fiel em um aspecto, não é ser fiel em determinada coisa. Eu sou muito bom pagador de conta, mas traio a minha esposa. Não é dizer, eu não traio a minha esposa, mas eu, por exemplo, não assumo os compromissos. O que eu falo não dá para levar em conta. Então, nota-se que é no âmbito geral. Não é apenas em um ponto ou 2 pontos, como algumas pessoas acreditam que deve ser. Fidelidade é a afeição e a lealdade constante. Eu digo que a fidelidade ela tem 2 irmãs gêmeas. Quais são as 2 irmãs gêmeas da fidelidade? A verdade e a lealdade. São as 2 irmãs gêmeas que a fidelidade tem. A fidelidade, queridos irmãos, é algo tão extraordinário que só 2 pessoas sabem com exatidão acerca da nossa fidelidade. Só Deus e eu. Não se enganem. Não se enganem vocês olhando para mim, olhando para o fulano, esse camarada é um cara fiel. Não há mínima possibilidade da gente saber disso. Eu posso ser extremamente fiel em algum aspecto, mas ter outro que eu deixo muito a desejar. Então não pense que você e eu temos condições de chegar e decretar um juízo em determinada pessoa, dizer você é infiel ou você é fiel. A plenitude da fidelidade só 2 pessoas podem saber, ou melhor, que sabem. Eu, porque eu sei quando eu estou sendo fiel e quando estou sendo infiel, e Deus que conhece todas as coisas. É por isso que algumas igrejas elas se esvaziam às vezes quando um determinado homem de Deus cai. Porque a expectativa e a confiança daquelas pessoas eram no homem, que eles achavam que jamais seria infiel. E de repente, por um resvalo dele, cai com ele dezenas, centenas e até milhares de pessoas. Então somente 2 pessoas sabem com exatidão acerca da fidelidade. Eu e Deus. Nem Marinês, nem Rafael e nem Daniel sabe plenamente da minha fidelidade. Eles podem me achar fiel em determinados aspectos, mas tem muita coisa em mim que só eu e Deus sabemos. Amém? Quem está comigo diz amém. Segunda coisa, a fidelidade não é opcional. Não se enganem. Ah, eu não quero ser fiel. Não existe a opção de ser infiel. Ou você é fiel, ou você não tem pacto com Deus. Não é opcional, não tem a opção. Ou você é uma pessoa que anda em conformidade com aquilo que Deus determina. Pastor, mas se eu errar 1 ou 2 vezes, a Bíblia diz que se você se arrepende, você alcança a misericórdia. Agora, não se engane, porque não é opcional. Eu escuto alguém dizer assim, eu não vou devolver o dízimo, porque aquele administrador ele não sabe administrar. Vai ficar de fora do céu. Vai ficar de fora. Porque não é você que decide isso aí. Não somos nós que decidimos esse tipo de coisa. Isso quem decide é Deus. A nossa fidelidade não é com o administrador de determinada instituição, é com Deus. Porque não é o administrador que me faz receber o que eu recebo. É Deus que me dá o sustento diário. Então a minha obrigação é ser fiel com Ele. Outro ponto. Quem possui a fidelidade, ou pelo menos parte dela, ou pelo menos
luta para ser fiel, essa pessoa automaticamente ela se torna confiável. E é por isso que muitas pessoas, elas derramam tudo que tem na vida de algumas pessoas, porque elas confiam nele. Mas para confiar em alguém, a gente precisa entender que aquela pessoa, ela transmite para nós o quê? Fidelidade. Eu posso confiar no fulano de tal, porque eu sei que ele não vai me decepcionar. Como a gente sempre fala, a gente tem líderes sobre nós, às vezes, que você vem e confessa aquilo que você tem guardado, aquilo que você tem, que você realizou, aquela coisa, de repente aquele líder vai lá, ou aquele amigo tão íntimo que você tem, vai lá e conta para todo mundo o que você fez. Se tornou alguém infiel para com você. A fidelidade é uma coisa séria demais. Tem coisa que a gente vai levar para o túmulo. Tem coisa que vem aqui na ponta da língua, com vontade de falar, Marinês do céu, fulana me procurou, fulano, mas não dá. Porque senão eu vou me tornar infiel com aquela pessoa. E eu vou no final dizer o que a infidelidade gera na vida de um ser humano. Então eu tenho que me conter em todo tempo para permanecer fiel àquela pessoa que veio e depositou a confiança em mim. Todos nós temos pessoas que confiam em nós, mas podemos perder essa confiança no momento em que a gente se torna infiel. Existem dois tipos de fidelidade, eu estou meio correndo porque tem bastante coisinha. A primeira fidelidade que a gente vê muitas vezes no nosso meio é a fidelidade condicionada. O que é uma fidelidade condicionada? Só existe essa fidelidade quando as condições são todas favoráveis. Aí a pessoa é fiel. Estou ganhando bem, estou rasgando, agora vou ser fiel. Mas a primeira coisinha que der, primeiro carro que ele comprar, ele já para de ser fiel na questão espiritual. Só se as condições forem todas favoráveis para ele se manter fiel. Tem pessoas que vocês vão achar um absurdo, mas eu preciso falar. Tem pessoas que elas são fiéis somente para o reconhecimento humano, para que outras pessoas digam para ela que ela é fiel. Se não disserem, se não falarem, essas pessoas param de ser fiéis. Elas querem que todo mundo pense ou acredite que ela é fiel. Pessoas que a fidelidade dela é condicionada. É só debaixo de algumas condições, senão ela... Se as condições forem desfavoráveis, meu Deus, ela para de ser fiel no outro dia. Ontem o pastor Isaías disse, pastor Pedro, melhor dizendo, naquela pregação dele muito maravilhosa aqui que os obreiros tiveram, disse que, por exemplo, uma das condições que desfavorece é quando o camarada está com 20 anos, 30 anos de casamento, a mulher já não tem a mesma silhueta, não é mesmo? Não tem o mesmo jeitinho, aí ele resolve mudar de mulher. O marido, a esposa, a mesma coisa, o marido deu uma crescidinha para frente, caiu alguns fios de cabelo na cabeça, e aí ela resolve achar alguém que seja melhor, porque as condições já não é mais favoráveis. Há tantos anos, achei muito lindo aquele negócio de ontem, foi forte, para mim aprender também, né? Há tantos anos atrás era assim, mas o tempo, irmão, da mesma forma que ele é aliado, ele também nos prejudica às vezes. Então, se as condições forem favoráveis, tá tudo certo, vamos ser fiel, estou ganhando bem, tá tudo do jeito que eu quero, tá tudo da maneira que eu acho que é certo, mas a primeira adversidade que chegar, se Deus resolver provar a fidelidade dessa pessoa, ela é reprovada no primeiro teste. Ela já não obtém a aprovação divina, porque as situações que vão aparecer serão desfavoráveis. O segundo tipo de fidelidade é a fidelidade incondicional, que essa não depende, queridos irmãos, de situações favoráveis. Em qualquer circunstância que as pessoas tiverem, elas se mantêm fiéis aos seus propósitos e aos mandamentos que Deus executa para ela.
Porque, queridos, é muito fácil. A Bíblia diz: ai dos moradores da terra, porque foi lançado até vós o acusador das vossas almas. A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tem uma palavra para te dar aqui, ela é meio dura, meio... Fala, Senhor, o diabo foi lá no meu pai e falou para o meu pai assim: deixa eu ir andar com o Pedrão lá, brabo. O cara disse que igual a ele não tem ninguém, que vai até a morte com o teu filho aí, deixa eu dar uma cirandadinha com ele. Eu acredito, não está na Bíblia, que Deus deu uma parada, e aí Jesus falou: ó, não deixa, pai. Ele fala: eu roguei ao pai para que não permitisse que o diabo cirandasse com você. Porque Jesus sabia que Pedro, numa condição adversa, naquele momento, deixaria de ser fiel. Então, quando a gente fala de fidelidade incondicional, queridos, não interessa se ficou desempregado, não interessa se a enfermidade levou quase todo o salário, não interessa. Ela é uma fidelidade contínua, permanente, o tempo todo, porque ela está pautada em dois aspectos. O primeiro, num relacionamento profundo entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo. Então não tem como quebrar isso, não dá para chegar e falar assim: ó, eu não vou porque agora a coisa ficou difícil. Não, o fiel, ele diminui, ele faz menos, porque agora as coisas diminuíram, mas ele não muda. Isso é uma questão de relacionamento. Ele entende que se ele ganhava 10 e agora ele está ganhando 1, o provedor dos 10 é o provedor do 1 também. Então ele entende isso perfeitamente. O que pauta uma fidelidade incondicional é o relacionamento profundo entre o homem e Deus, ou entre o homem e uma outra pessoa, uma determinada instituição. Ainda que joguem ele lá na cova dos leões, ele não nega, ele permanece fiel. Porque o relacionamento dele é profundo, não é superficial, não é um relacionamento de interesse. Vou encostar aí nos fulano de tal, porque eu sei que ali a coisa é boa, ali mina um leitinho mais grosso um pouquinho. Não, para o fiel incondicional não tem isso. Ele se mantém o tempo todo, porque em primeiro lugar, ele tem um relacionamento profundo. E o segundo, você já sabe, questão de caráter, de conduta. Nós estamos falando sobre fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito numa outra linguagem? É o caráter de Cristo. É o que Cristo é. Nós já falamos 4 coisas aqui que Cristo é. A Bíblia diz que Cristo foi o único homem que veio na terra e não quebrou nenhum dos princípios divinos que Deus ordenou que fizesse. Foi o único. O caráter do fiel impede ele de realizar alguma coisa que seja da área imoral, da área infiel. O caráter dele leva ele a tomar as decisões, mesmo que haja percas, não tem problema, mas eu continuo fiel no propósito que foi me estipulado. Forte, né? Mas eu vou perder se eu não fazer isso. Não tem problema. Para quem o caráter dele é moldado e está sendo moldado como o caráter de Cristo, ele não está preocupado com ganhos ou com perca. Ele está preocupado com relacionamento. É bem diferente uma coisa de outra. Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir, de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. Então não é fácil ser fiel, mas tem que ser. Para se manter fiel incondicionalmente, você precisa ter um relacionamento profundo com Deus, com o seu próximo, entender o que é o seu próximo de verdade, não olhar ele como um objeto, não olhar ele como algo que pode te trazer benefícios, mas olhar ele como pessoa, olhar ele como alma, olhar ele como vida, olhar ele como alguém igual a você, para que você não se torne infiel em cima dessa pessoa ou prejudique essa pessoa. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre fidelidade a
Deus. Prestem atenção, Mateus 25 e 21. A Bíblia diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem estás, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. A gente ouve alguém dizer assim: quando as coisas melhorarem, eu vou ser fiel em determinada área. Não. Não se engane, quem não consegue ser fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Quem não consegue, por exemplo, queridos irmãos, vamos entrar para uma área financeira. Quem não consegue trazer o dízimo de R$100, jamais conseguirá trazer o dízimo de 10 mil. Jamais. Ele vai olhar aquilo ali, R$1.000, Deus me livre, dá isso para a igreja. Então é uma questão de caráter, não é uma questão de relacionamento. Então Deus, ele explica que aquele que é fiel sobre o pouco, tem uma promessa, tem um princípio. Você tem que ser fiel sobre aquilo que é te dado. Sobre o muito Deus te colocará. Primeiro ponto de fidelidade a Deus: nos propósitos feitos e cumpridos. A gente quebra demais os propósitos nossos. Propósito é voto também. Quebra demais. Irmãos, não são poucas as pessoas que nós temos no nosso meio que acreditam que isso aqui é apenas uma religião. Elas têm medo de sair dessa religião, evangelista, irmão Eliseu, e ir para o inferno. Então elas estão o tempo todo dentro de uma religião que vai conduzir elas para o inferno. Porque elas não entendem que isso aqui é muito mais, isso aqui é um estilo de vida. Nós temos um outro reino dentro desse reino. Nós estamos no mundo, a Bíblia diz, mas nós não somos do mundo. Só que algumas pessoas entendem que isso aqui é uma religião. É um lugarzinho legalzinho, tem um pastor lá que traz uma palavra que a gente gosta, tem uns cantores lá que quebra tudo. Eu vou uma vez por semana, dou glória, dou aleluia. Tem uns que vêm cada 30 dias tomar uma ceinha. Eles acreditam que isso vai conduzir eles à eternidade. Eles não entendem que isso aqui, queridos, é um pontinho de um iceberg que nós temos chamado vida espiritual. Que a gente tem que ter desde a manhã, quando levantamos, até a última hora, quando vamos deitar. E até dormindo. E a gente faz propósito e quebra propósito. A gente faz propósito e quebra propósito. Faz propósito e não podemos fazer isso. A Bíblia diz assim, ó, é melhor você não fazer nenhum tipo de voto do que fazer os votos e não cumprir. Porque Deus chama essas pessoas de tolas. Amém ou não amém? A gente não vê um glória, né? Meu Deus do céu. Eu que sou pentecostal, volto para casa mal. A Bíblia diz que quem não cumpre propósitos é tolo. É forte, mas é verdade. Faz um propósito aqui, quebra. Faz outro ali, quebra. Faz outro lá, quebra. Como que se isso aqui... vou levando de qualquer jeito, porque Deus é bonzinho mesmo e está tudo certo com Deus. Não. Nós precisamos ser fiéis nos nossos propósitos. Fizemos, temos que cumpri-los. Nós precisamos fidelidade a Deus. Nós precisamos ser fiéis nos comportamentos espirituais. 6 dias da semana Netflix. 6 dias da semana Sky. No domingo quer que cai fogo do céu, que não cai, irmão. Nem com Sky, nem sem cai. A gente está se alimentando. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, queridos, que nós somos, queridos irmãos. Nós somos aquilo que nós se alimentamos. Se eu me alimento de coisas espirituais, eu sou um homem espiritual. Se eu me alimento de coisas carnais, eu sou um homem carnal, é fato. Agora, como que eu fico uma semana me alimentando de porcaria e vou querer que em um dia da semana Deus faça um rebuliço na minha vida? O nosso comportamento espiritual tem que haver um pouco mais de fidelidade. Tem que ter um pouco mais de profundidade. A gente tem que estar um pouco mais ligado em Deus durante todo o tempo da nossa vida. Fidelidade é o que Deus espera de nós, é um relacionamento contínuo, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. É assim, em qualquer circunstância, na boa, na ruim, na alegria, na doença, em todo tempo entender que Ele é uma
pessoa. E o Espírito Santo se agrada de quando a gente se relaciona com Ele como pessoa. Porque a Bíblia diz que Ele se entristece, a Bíblia diz que Ele se alegra, a Bíblia diz que Ele entra, a Bíblia diz que Ele sai, a Bíblia diz que Ele se frustra. Então não adianta você ter uma vidinha de igreja. Não adianta, você tem que ter uma vida profunda com o seu Deus. Você tem que ser fiel a Ele nos seus comportamentos espirituais. Fidelidade a Deus na intimidade. A gente talvez é muito fiel espiritualmente quando a gente tem um montão de gente junto com a gente. Aí é só vitória. Aí a gente... Aleluia, glória. Deus não pega. Não põe a mão. Eu não vejo isso aí. Não vejo. Eu não bebo esse tipo de coisa não. Mas quando eu estou sozinho, quando eu entro no meu quarto sozinho, não tem ninguém, e está tudo disponível para mim, está tudo do jeito que a carne, que a natureza humana quer. E aí? E quando a gente, queridos irmãos, está longe de todo mundo? Moro em Foz do Iguaçu, sou pastor em Foz do Iguaçu, mas vou lá para Minas Gerais, sei lá para onde. Lembra aquela que eu contei da pinguinha do pastor? Vocês lembram ou não? Quem lembra diz amém. É só uns 4, vou contar de novo. Camarada queria tomar um goró, não tinha jeito. Estava doido para tomar uma dosinha, 2 dedinhos, ó. Os mais pequenininhos, 2 dedos. Não achava jeito e viajou para uma cidade muito longínqua, falou, passou no meio de uma estrada, chão e tal, falou, aqui não pode, um boteco desse aí, não vai ter ninguém que conhece a gente. Chegou lá, dá 2 dedinhos aí, de MEI. O camarada pegou um litrão lá, velho barreiro, sei lá o que era, e virou. E ele, pá, mandou, essa é da boa. Aí ele foi falar, quanto custa? Falou, nada. Como nada? Não, o senhor é o pastor da minha mãe, sempre que eu vou na cidade, eu vejo o senhor pregar na igreja, pastor aqui não paga. Você já viu, dona Nadir? Nada, o senhor é o pastor da minha mãe, toda vida que eu vou lá na casa da minha mãe, eu vou na tua igreja. De graça, meu amigo. Fidelidade na intimidade, não adianta. Não adianta, literalmente as pessoas pensam que quando estão só, quando estão longe, elas não funcionam. Aí saem do seu mundo pecaminoso, aí vai para fora. Ô doutor, recebe! Não adianta, gente. O nosso Deus, a fidelidade a Deus, ele é na intimidade. Se você for infiel no meio de todo mundo, é muito melhor do que você ser infiel no oculto, escondido de todo mundo, com uma aparência de fidelidade. Tá louco, pastor? Senhor, Deus o livre, hein? Não, isso é de Deus, é a palavra dele. Segunda coisa, fidelidade a Deus. Agora a segunda coisa, fidelidade de Deus. Olha como Deus é. Presta atenção nesse Romanos 3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Me explica, pastor, eu te explico. Deus está dizendo aqui que Ele vai permanecer fiel a você o tempo todo. Amém? Dava para ter dado menos um glorinha, pequenininho. Mesmo que eu seja ruim, mesmo que você seja ruim, mesmo que você seja uma pessoa totalmente saindo fora, Ele não vai mudar, Ele vai permanecer fiel, Ele não vai te trair, Ele não vai te enganar. Ele não vai chegar para você e vai dizer, vou puxar o teu tapete agora, seu traíra. Não vai fazer isso. Não vai, Ele vai permanecer fiel para que você entenda isso e seja fiel o tempo todo. Olha aqui o Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós, melhor dizendo, 2 Timóteo 2 e 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ainda que Ele quisesse me dar uma trairadinha, Ele não consegue fazer isso. Não está nele isso. Não tem como Ele gerar esse sentimento nele para vou dar uma queimada no amorim para mim. Não consegue.
O caráter dele não deixa. Nós conseguimos facinho. Não gostamos da cara um do outro, a gente dá uma puxadinha no tapete. Dá uma rasteirinha, um tombinho. Deus não. Deus ele não passa na cabeça dele ser infiel com você. Ah, gostei muito do pastor João, vou abençoar ele, meu amorinho. Não, ele não faz isso. A Bíblia diz que ainda que a gente se torne infiéis, ele permanece fiel, porque é uma conduta de Deus, é o caráter dele. Coríntios 10 e 13, a Bíblia diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Me explica isso, pastor. A gente erra bastante, irmãos, e eu vou falar uma coisa, vai doer um pouquinho, mas é porque a gente quer. Porque se a gente está vendo que a gente está sendo conduzido a uma coisa que vai nos tornar infiéis, que vai fazer a gente pecar, qual que seria a nossa função? Fugir. Porque Deus está dizendo assim, ó, não vou dar para vocês tentação nenhuma, que vocês cheguem para mim lá na eternidade e digam assim, aquele negócio era muito forte, e eu não consegui vencer aquilo lá. Deus me livre, aquela tentação logo que o Senhor mandou para mim é coisa de louco. Não. Toda tentação que veio sobre nós, a Bíblia diz que Deus vai produzir um escape. Pode ver, se o camarada tem problema com pornografia, a porta da casa dele está sempre aberta para ele ir para a rua, dar uma andada, dar uma respirada, para quando voltar com a mente limpa. Se ele tem problema com boteco, com bebida, com coisa, as portas também estão sempre abertas para ele dar uma ida, contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre Deus prepara um escape. Quando a gente cai sabendo, a gente cai porque nós se deixamos levar por aquele mal. Por isso precisa ser produzido em nós esse fruto, para que a gente possa vencer isso aí, para que a gente possa vencer esse tipo de coisa. Por que, pastor, então que eu caio quase sempre? Porque ainda falta um gomo do fruto chamado fidelidade. Mas hoje nós vamos receber ele em nome de Jesus. Hoje ele vai vir sobre a nossa vida. Vamos lá para nós não passar do horário. Fidelidade ao próximo. Nossa, aqui o negócio vai dar uma azedada um pouco, mas é Deus do negócio. Portanto, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quem de vocês quer comprar um carro com motor fundido? Porque quando a gente vai vender um carro, Deus o livre, tá top! Tem uns que colocam um tal de bardal, tem outros que colocam banana, tem outros... Eu não sei quais são os produtos que eu ouvi falar ontem à noite aqui. Mas os produtos são os mais variados, irmão Roberto. Olha o barulhinho do motor. Tem uma banana inteira verde lá dentro. Quando der uma saída do negócio. Por que a gente tem dificuldade de chegar numa pessoa quando a gente quer fazer um negócio, dizer, gente, ó, ele tem um probleminha, ele está batendo biela, tem uma parte lá de baixo que está podre, se você pisar com muita força vai cair. A gente não consegue, a gente, não, coisa linda, ó, eu estou vendendo porque eu nem sei porque eu estou vendendo. Gente, que coisa triste, e às vezes é crente que faz isso. Aí você fica 3 dias com aquele veículo, você cai numa situação dessa, você vê que infelizmente, e aí vai falar o quê? Aí corre o nome, né? Por quê? Por falta de fidelidade, por falta de confiança em Deus, que Deus é o supridor da nossa necessidade. Fidelidade ao próximo, na empresa que a gente trabalha, irmão. No reino de Deus tem muito disso. O camarada chega no reino de Deus, Jesus salva ele. Jesus, igual Daniel ali, ó, faz uma obra, faz uma limpeza, de repente esse cara, sei lá, o Espírito Santo tem uma pressa em fazer um negócio, com 2, 3 anos ele tá voando, tá pregando, tá cuidando de igreja, tá fazendo tudo quanto é tipo de coisa. E tem cara, tem outros que estão lá 15 anos. E aí começa, vamos ter que puxar o tapete dessa criança, não é assim? Nas empresas, não é assim? Eu estou aqui 20 anos e meu patrão não me viu. O cara chegou ontem aí, já subiu 2 cargos lá. Que injustiça é essa? Não é injustiça, irmão. Isso aí se chama capacitação. Capacidade. Eu trabalhei 27 anos numa empresa, irmãos. 27 anos numa empresa de ônibus.
Comecei naquela empresa como cobrador de ônibus, depois fui para lavador de ônibus, depois fui para manobrista de ônibus, depois passei para motorista de ônibus. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesse período, até eu chegar no último estágio ali, que para nós era motorista, tinha piazada que chegava ali que com 6 meses ele pegava um ônibus, às vezes faltava alguém lá e o chefe falava assim: alguém de vocês dirige, traz aquele ônibus. O camarada fazia o ônibus virado do lado dos avessos e já levava ele direto para motorista. A gente ficava, credo, que injustiça. Mas a gente não ia, porque a gente não sabia dirigir, tinha medo. Então não é questão de justo ou injusto, é questão de capacitação. A gente deveria se alegrar com a bênção do nosso semelhante. Porque a nossa vai vir no tempo que Deus determinou. A nossa vai vir na hora em que Deus determinou. Porque o que é nosso, ninguém pode tomar, porque Deus está cuidando da gente. Mas a gente às vezes se torna infiéis para com os nossos companheiros de trabalho, para com os irmãos da igreja. Meu Deus, como é fácil criticar um líder, né, irmão? Nunca sentou na cadeira do presidente, dá para falar um monte de coisa dele. Nunca sentou na cadeira do pastor dirigente da igreja, dá para falar um monte de coisa. E no dia que sentar, talvez vai ser 100.000 vezes pior. Só sabe quem já passou por lá. Como que eu vou saber, irmãos, aí, pessoas aí que têm um cargo que eu nunca fui advogado, nunca fui juiz, nunca fui promotor. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou falar mal? Advogado ruim, que jeito ruim, se eu nunca fui advogado, não sei se ele tentou ou não tentou. Mas a gente tem esse negócio, que advogado não vale nada. Então joga a causa na mão dele. Esses dias eu recebi um negocinho no WhatsApp, achei legal, um camarada abriu uma porta de um carro, alguém viu essa aí? Um chaveiro, trancou a chave lá dentro, ele abriu a porta do carro, 10 segundos. Quanto é? R$50. Você tá louco? Você tá louco? R$50, rapaz? 10 segundos de serviço? Porque tem gente que adora desvalorizar o serviço dos outros. Adora, só o dele que presta. Ele falou, tá bom, abriu o vidro, pegou, apertou, jogou a chave. Então agora dá teu jeito aí, abre aí. Abrir quando? Nunca. Então a gente não pode desvalorizar o que é dos outros. Cada um tem a sua função, cada um tem aquilo que Deus entregou. A gente não pode se tornar infiéis àquilo que Deus deu a outra pessoa. Infidelidade, queridos irmãos, aos amigos. Gente, tem pessoas que nos abraçam, né? Chora com a gente. Pai. Daí, de repente, na primeira oportunidade que ela tem, o Johnny não vale nada. Agora há pouquinho eu estava abraçando ele. Aí eu viro, Johnny, o João não vale. Eu vou falar um negócio aqui, parece meio forte. Eu acho que isso é um demônio, irmão. Eu acho que é. Porque às vezes o camarada consegue estar com um, abraçar, beijar, pastor João, depois com o outro e falar dos dois mal ao mesmo tempo. Eu tenho uma fama de grosso, não tem? Pastor, ele é muito grosso. Não, é porque eu não aceito esse tipo de coisa. Não aceito mesmo. Aí tem gente ignorante. Não sou ignorante. Ignorante é um cara que trata com estupidez, que é arrogante. Eu só não gosto dessas coisas. Que o fulano, a ciclana, aí você vai entrando naquele embalo, peca todo mundo, vai todo mundo pro pacote. De repente, quando Jesus vir, fica todo mundo no mesmo pacote. A gente precisa ser um pouco mais fiéis com os amigos da gente, com as pessoas que nos rodeiam. Parece que no ciclo que a gente está, assim, a gente gosta de pegar e detonar um outro, e isso não é bom. Fidelidade conjugal, falei aqui, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Porque a fidelidade conjugal, ela não está só no aspecto prostituição. Tem casais que eles são infiéis um com o outro, ela chega para a amiga, meu marido não vale nada. Meu marido é isso, meu marido é aquele outro, meu marido é isso, meu marido é aquele outro. Tem marido que fala, minha mulher é um monstro, uma bruaca. Não, isso é infidelidade. Você fez um voto. Você fez um compromisso no dia que você foi se casar com essa mulher. O pastor foi muito claro, se você casou numa igreja evangélica, foi numa igreja católica também. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Tem que ser fiel o tempo todo. E a gente às vezes desmoraliza o nosso cônjuge para as outras pessoas. Você ter um amigo confidencial para você se soltar, para você tentar arrumar uma situação, é muito legal. Agora tem gente que vai rasgando a boca assim do marido e da esposa para todo mundo. Infidelidade, Deus não aceita isso aí. E a consequência, o resultado disso é sempre uma coisa terrível.
1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesada a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele trabalhou noite e dia para não precisar do dinheiro dos irmãos, para não ser pesado para os irmãos. A Bíblia diz que quando ele tinha algumas necessidades, ele literalmente ia fazer tendas para que pudesse suprir as suas necessidades. A Bíblia diz que ele recebeu uma oferta esqueci qual é a igreja que mandou uma oferta boa para ele. Ele ajuntou toda aquela oferta e mandou para onde? Jerusalém, porque havia uma crise lá. Ele não condena você viver do evangelho. Ele pregou dizendo: quem trabalha no evangelho, viva do evangelho. Só que o que nós condenamos é o levar vantagem, é os excessos do evangelho. É isso que nós condenamos. É a gente não entender que 10 centavos e 1 milhão é a mesma coisa para Deus. Não pense você, não, só 20 centavos que eu dei. Não pense, é tudo igual. Meu patrão, com a empresa que eu trabalhei nesses anos todos, ele dizia assim: quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Ele sempre disse isso. Quem leva vantagem em R$1, leva vantagem em 1 milhão. Quando eu levo vantagem em R$1, para Deus é como se fosse 1 milhão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Aquelas situaçõezinhas que vem fácil pra gente, que é legal, num negocinho, num acordo que a gente vai fazer, a gente vai levando aquela vantaginha, vai levando, achando que esses pequenininhos detalhes não vão ferir a santidade de Deus. Totalmente enganado. R$1 e 1 milhão é a mesma coisa. Lealdade, qualidade, ação ou procedimento de quem é leal, é sincero, franco, é honesto, fiel aos seus compromissos. Terceira epístola de João 1:5. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e também para com os estranhos. Principalmente, está aqui, ó. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Principalmente quando a gente vai negociar com pessoas ímpias, irmão. O que ganha mais almas, irmão, não é pregação. O que ganha almas é testemunho. Quanto mais testemunho eu tenho, mais pessoas eu vou conduzir até a pessoa de Jesus Cristo. Não adianta ser um bom pregador, uma boa pregadora, ter um conhecimento vasto das Escrituras, se o teu testemunho é ruim, se o teu testemunho não é bom, se o teu testemunho desfaz aquilo que você prega. Tivemos uma aula de escola bíblica aqui por esses dias, não me lembro que domingo foi, se foi no último, no penúltimo, não me lembro, que nós falamos sobre dizer e fazer. Quando a pessoa diz uma coisa, mas faz completamente outra, a pessoa ela é infiel. Honestidade. Nós estamos falando sobre fidelidade ao próximo. Honestidade. Ser honesto. Qual é o preço da honestidade? Por que temos tanta desonestidade? Eu não acredito, irmão, que tudo que venha desonesto possa gerar benefício. Eu não acredito. O benefício da desonestidade é muito pequeno, é muito rápido, é só aquele momentinho de alegria. Deixa eu contar um testemunho para vocês de uma determinada pessoa, não vou falar quem é. Fomos tomar um sorvete numa sorveteria. Na hora de pagar lá, a gente pegou e deu R$50 para a moça. A pessoa deu R$50, pagou lá, eu paguei a minha, ela pagou a dela, 50 paguei a minha família, e a moça devolveu o troco para ela de 100. Sabe o que essa pessoa falou para mim? Eu falei: vai lá e devolve esse dinheiro, aquela moça vai furar o caixa dela. Não, foi Deus que me abençoou. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: eu não conheço esse Deus. Não vou, não vou. Acabou, voltou. E aí foi e tal, fiquei mal, falei: meu Deus, eu não tinha o dinheiro. Eu queria ir lá e devolver, porque eu sei que a moça ia pagar, o caixa dela ia furar. Eu já fui cobrador de ônibus, faltava 50 centavos. E aí o que aconteceu? Eu fui para casa com aquilo ali, irmãos, 3 horas da manhã, 3 e pouco, o celular tocou.
Vem fazer uma oração que eu estou no hospital com meu menino. É? Está no hospital? O 50 da moça que Deus te abençoou. Foi, falei. O 50 da moça que Deus te abençoou lá. Não é? Quanto você vai gastar na farmácia? Gastou um fardo na farmácia. Falei, vai lá e devolve. Eu não sei se foi, ele disse que foi. Falei, vai lá e devolve para que a maldição não... 3 da manhã levou o filho doente para o hospital. Tem coisa que Deus ele faz rapidaço, né? Quem ele tem plano, ele faz isso. Aí a pessoa sentiu. Não adianta, irmãos. Eu vi na Record hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, alguém que achou uma bolsa com $10 mil. Esse negócio é R$4 cada um, não é? Tá um dinheiraço. 10 mil. E o camarada estava com 2 luzes atrasadas. Alguém viu hoje de manhã na Record ou não? Passando naquele programa lá, aquele programa esqueço lá, de repórter lá que passa o programa lá. E ele, sabe o que ele fez? Procurou o dono para devolver. Procurou o dono para devolver. Não, ele achou o dono porque tinha um documento. Se não tivesse documento, eu ia dizer que era Deus que tinha dado para ele. Daí. Se fosse só a mala pura, eu ia dizer que era Deus, mas tinha um documento. Daí, eu já achei carteira que tinha uns dinheirinhos legais dentro dela, mas tinha uma identidade também. Aquela identidade aqui, oh meu Deus do céu. Se não tem essa identidade. Se não tem essa identidade, é Deus purinho, mas tinha identidade. Tem que procurar. E ele entregou, irmãos, ele entregou o dinheiro, algo extraordinário. Eu não sei se alguém tivesse visto, ia ver que é uma coisa que ainda existe gente honesta. Agora, às vezes, a gente vê gente dentro da igreja. Maracutainha, vamos dar 50 para fazer tal coisa, arruma um negocinho para mim, me arruma um lugarzinho ali, eu te dou tanto, faz esse esqueminha comigo aqui, só traz maldição para a vida da pessoa. A pessoa não entende que tem que ser honesta. Vai prejudicando pessoas, vai tentando levar vantagem, vai tentando achar caminhos mais fáceis. O final disso é trágico, irmão. O final disso é miséria, pobreza e inferno. Você entendeu? Miséria, pobreza e inferno. Você pode passar a luta que você passar, mas se você for honesto, se você for uma pessoa fiel, o teu final será um final maravilhoso. A Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está para vir na vida dos fiéis. Meu Deus do céu, já é 9h15. Fidelidade ao próximo, né? Agora, fidelidade a si mesmo, e nós já vamos terminar. Lucas 16, do capítulo 16, do versículo 10 até o 14. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam deles. Eu tenho dito uma coisa já há quase 8 anos que sou pastor de igreja. Nós temos um problema grave nas nossas igrejas chamado dízimos. É um problemão. A gente se converte em tudo. É verdade ou não é? A gente se converte em tudo. A gente não conta mais piada. A gente não conta que as piadas sujas. A gente converteu a boca. A gente já não olha coisa que não deve olhar. A gente converteu o olho. A gente tenta fugir de coisas que a gente não deve escutar. A gente converte o ouvido. A gente converte a roupa, o corpo. A gente muda tudo. A gente entra no reino, mas o bolso fica por lá de fora. Porque a única coisa que é um espírito é o dinheiro. Aí quando você fala em devolver dízimos ao Senhor, as pessoas começam a procurar algum tipo de argumento para não devolver esse dinheiro para Deus. E eu vi uma pregação quase a minha vida toda que eu não sei de onde tirar essa pregação. Dizendo, se você devolver os dízimos, você vai receber mais, você vai ser fiel. Eu nunca vi isso na Bíblia. Não conheço essa pregação. Eu não devolvo o dízimo daquilo que eu vou receber. Eu devolvo o dízimo do que Deus já me deu. É diferente. Eu não estou devolvendo para receber, eu estou devolvendo porque eu já recebi. É uma coisa bem diferente uma coisa da outra. Aí são várias as desculpas para que
no subconsciente a pessoa possa dormir um pouquinho mais tranquila. Mas não se engane. Não se engane. Mateus 25, a Bíblia diz assim que o Senhor da casa, o Senhor da seara, quem leu Mateus 25 sabe o que eu estou dizendo. Vai vir um dia e vai pedir contas. Não, pastor, aquele texto ali fala dos talentos. Pode ler o último versículo, diz assim: por que você não guardou o meu dinheiro? Abre Mateus 25 e vê. Se você sabe que eu sou um homem que tiro da onde não tem e coloque da onde não cabe, por que você não levou meu dinheiro aos banqueiros para que prosperasse o meu dinheiro? Não se engane, irmão. Pode demorar um dia, pode demorar 2, pode demorar 3. Venha a cobrança. Porque não é teu, você está usando alguma coisa que não é teu. Eu sempre digo, meus 2 filhos que estão lá, é algo fantástico. Eu digo: Rafael, quanto você ganha por mês? Ganha 1.500. Você não ganha 1.500, filho. Você ganha 1.350. Porque 150 não é teu. Não se confunda. Quando você falar, alguém perguntar quanto você ganha, fala: eu ganho 1.350. Porque 150 você vai devolver a obra do Senhor. É a primeira coisa que o meu filho faz. E eu não entendo, irmãos, por que as pessoas ficam... O que vai mudar na nossa vida com aquilo que é de Deus? Só uma coisa: a maldição. E não adianta tentar arrumar desculpa. Não adianta. Você pode procurar o argumento que você quiser. Se você conseguir provar dentro da Bíblia para mim que eu estou equivocado, eu paro de pregar isso. Eu paro. Porque dízimos não é para prosperidade, igreja. Dízimo é para relacionamento. Quando eu não devolvo o dízimo, eu declaro que eu não tenho relacionamento com Deus, porque alguma coisa é maior do que Ele na minha vida. O que é o dinheiro? É o que nós vamos falar aqui sábado. Eu não consigo, pastor, devolver 10 daquele que me deu 100. Então você tem um Deus maior do que Ele. É ruim de falar, mas as pessoas sofrem porque não conhecem. Se alguém falar para você que o dízimo é para prosperidade, refute isso. A prova física do meu relacionamento com Deus é o dízimo. É o dinheiro. Eu vou lá. Não interessa se eu estou no vale da sombra da morte. Não interessa se eu estou passando por situações difíceis. Se entrou, uma parte não é minha. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, que nós estamos num culto aqui de ensinamento. Porque eu estou vendo obreiros não devolvendo dízimo, eu estou vendo gente com 30 anos de igreja não devolvendo dízimo. Eu queria entender porque o dinheiro lá não é bem aplicado. Mas quem falou que é você que tem que conduzir o dinheiro da igreja? Quem falou? Se o próprio Deus que estipulou que o dinheiro do dízimo tem que ir para a igreja ou para que haja mantimento na minha casa, se alguém tiver errado, Ezequiel 34. É isso? Ai dos pastores que apacentam a si, comem a lã das minhas, quando estão enfermas não vão resgatá-la, quando estão doentes não vão curá-las. Então está querendo fazer o papel de Deus, vai chegar no último dia, vai se decepcionar. Fidelidade não tem vírgula, não tem mais. É por isso que o dinheiro é um Deus. Empresários, irmãos, que pensam que vão conseguir enganar a Deus. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo de número 8, eu já estou terminando, é que fidelidade é ruim mesmo assim, é forte isso para a gente falar. A Bíblia fala no livro de 2 Reis que tinha uma mulher muito rica. É assim ou não é assim? Ela era muito rica, capítulo de número 7. Veio uma fome sobre a terra. O que o profeta fez com ela? Vá para outra terra. Fuja daqui porque Deus vai mandar uma fome nessa terra durante 7 anos. Mas essa mulher era o que a Deus? Fiel. Construiu casa para o profeta. Trouxe os móveis para o profeta. Pão e água todas as vezes que o profeta passava. Quando a situação ficou difícil, o que Deus fez? Avisa ela. E no capítulo de número 8, o que Deus fez com ela? Vocês que são conhecedores de Bíblia. Quando a fome acabou, o moço estava conversando, restituiu, irmã Rosana. O moço estava conversando com o rei. O rei falou: conte para mim alguns milagres de Eliseu. O moço falou assim: eu tenho um que é especial, que é o milagre de um filho que morreu e ressuscitou. Quando ele estava contando o milagre, ele falou: opa, é essa mulher aqui. Essa é a mãe do menino. Então deixei ela contar o testemunho. E ela foi e contou. O que o rei falou? Vou restituir para você
todas as suas terras, todas as suas casas, e agora segura, porque a coisa vai ferver. E tudo que você, se tivesse plantado, colheria. Tudo que você, se tivesse plantado nesses 7 anos, colheria. Eu estou te entregando tudo. Mas isso é só para quem é fiel. Mas veio uma crise na vida do fiel. O problema é que a gente, desculpinha, tem alguém doente lá em casa, não pode devolver o Senhor. Vai continuar doente a vida inteira. Tem alguém que está fazendo isso? Não, irmão, fidelidade é incondicional. Melhor dizendo, não é opcional. Não tem opção. Não dá para dizer que eu vou ser, tem que ser. Se você quer ser fiel a Deus, se você quer ser fiel a você mesmo, eu estou falando fidelidade a si mesmo, é quando a gente se engana a si mesmo. Eu passei um ano difícil, irmão. Meu Deus do céu, que ano que esse ano foi para mim. Vocês não têm noção, vou contar porque já passou. Dá um glória aí. Pensa num ano que eu falei, Jesus amado, fazia tempo que eu não fazia. Roubaram um carro meu. Eu fiz 2 negocinhos errados, foi o suficiente para descer. Pensou em descer aí no buraco? Não, vai mais uns 50 metros para baixo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Quase um ano dentro de uma situação terrível. Algum dia eu neguei de devolver para Deus o que era dele? Isso ali é tesoureiro nosso. Estou quebrado, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma seguradinha aqui, não. Passou. Foi embora, a gente já está vendo a luz no fundo do túnel, já estamos vendo as coisinhas boas, já estamos vendo. Mas Deus fez isso talvez para me provar, para ver se eu vou me enganar a mim mesmo, chegar para Deus e falar assim, não, eu estou quebrado, Jesus. Quebrado, ao Senhor que se vira, claro que não. Se entrou alguma coisa, o que é dele eu vou me desfazer, para mim não ter problema com ele na frente. Vou terminar. Fidelidade a si mesmo. Atender a voz da sua consciência. Se é que você tem. Que tem um tipo que diz que é cauterizada. Mas aqui não pode ter, né, irmão Eliseu? Aqui não tem, em nome de Jesus. Atenda, a tua consciência não deixa você enganar. Quando você vai dar uma pisadinha na bola, para. Alguém chama isso de consciência, eu chamo de Espírito Santo. Atende ela não vai deixar você entrar por caminhos errados. Ela vai te mostrar, não, para, porque aí não é legal. Atenda a voz da sua consciência. 1 Coríntios 4:2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Irmão, eu estou numa situação tão delicada, porque a Bíblia diz que para quem muito é dado, muito é cobrado, né? A Bíblia diz, melhor é você não ser mestre, porque se você fosse mestre, você vai ser cobrado muito mais do que os outros. Mas eu preciso lutar todo o tempo. E não é só por causa de mim, é por causa de vocês. Porque eu sou dispenseiro dos mistérios de Cristo. O que eu estou dispensando aqui para vocês hoje? Palavra. A palavra de Deus. Como fazer, como andar. Então, como eu tenho na dispensa para dispensar, eu preciso me achar fiel. Tenho que lutar o tempo todo. O certo é quando eu sei que eu não sou fiel, é não subir aqui. Falar, não, peraí, vou deixar quieto, manda outro, porque eu sei que a dispensa está vazia. Vamos lá. O pior engano, e eu já falei isso várias vezes, é quando nós nos enganamos a nós. Ser enganado por um irmão não tem problema. Quer dizer, tem problema, mas não é tão ruim. Ser enganado aí por outras pessoas, tá, mas você se enganar você mesmo, irmão, saber que isso é uma coisa que você está quebrando um relacionamento com Deus, está sendo infiel, e achar que Deus vai aprovar isso, vai ficar com dó de você. Eu te amo demais, filho, não tem problema, pode ser infiel um pouquinho, estou vendo que você está sofrendo muito. Você acha que Deus vai fazer isso, irmão? Se é nas adversidades que a gente tem a oportunidade de mostrar quem a gente é. É na hora da luta que a gente tem a oportunidade de mostrar o caráter, o homem de Deus que nós somos. Se fosse você pregado na cruz, lá na hora que o cara bateu o primeiro martelo na tua mão, o que você ia falar? Mata todo mundo, pai! Mata, começa a matar de 100 em 100 para eles verem que o Senhor está aqui. Jesus olha para todos aqueles homens e diz, pai, não impute sobre eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. É demais, não é demais, irmão? Não dá para servir outro Deus além desse mesmo. Não tem como.
E a gente vai se enganando a nós mesmos por causa de coisinhas pequenas. E não adianta, irmãos, porque eu amo vocês de coração. Então, uma coisa que eu amo é gente. Então, uma coisa que eu luto é gente. Não adianta fazer biquinho. Não, está errado. Tem que mudar. A verdade é essa. Se até hoje estava errado, fala para Deus, eu vou dar um jeitinho agora, Jesus. Terminando. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. É do tópico que eu acabei de falar. Deus conhece plenamente todos os nossos caminhos. Quem acredita que Deus é o Deus provedor, levante a mão. Só que a gente quer servir a provisão. Não, o provedor pode demorar. Vou ficar na provisão. Peguei milinha agora, deixar o milinha aqui. Quem proveu o milinha, o milão? Foi Deus. A Bíblia diz, queridos irmãos, que um cabelo não torna branco e preto se Deus não for a vontade dele. A Bíblia diz, queridos, que nada acontece sem ser a vontade plena de Deus. Pastor, eu estou passando uma situação complicada, é a vontade dele. Se encaixe na vontade dele, entre na vontade dele, que isso aí vai passar. Isso aí vai passar. É por isso que estamos estudando aqui fruto do Espírito. Tem tempo que a gente está nadando na bênção, não tem, Roberto? Chega na concessionária, escolhe, mulher. Escolhe, quer automático ou quer manual? É assim, mas tem tempo que vai embora tudo. Tem que pegar o do amigo para poder andar. Daí nós vamos murmurar? Bendito seja o Deus que deu e bendito seja o Deus que levou. Vou esperar o próximo. Tudo na vida passa. O problema é que tem um Deus que chama dinheiro, que ele atua muito forte na nossa vida. Não se engane, irmão. Deus vai sair daqui, você vai sair daqui, Deus vai sair com você. Não pense que ele não sabe do teu problema na tua casa. Ele sabe. O que você perde às vezes é que dentro dessa tribulação demonstrar para ele o teu caráter, a tua conduta e a tua honestidade. Dizer para ele, Senhor, eu estou mal, mas eu não arredo o pé, eu vou permanecer firme e fiel ao Senhor. Termino aqui, queridos. 2 Coríntios 10 e 18. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Fidelidade, queridos, é fruto do Espírito. E ela é gerada, igual os outros que nós estudamos. Então você precisa desejá-la e buscá-la. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Tem pessoas que fidelidade para ela é normal. Elas são normais, é fidelidade. Anormal para ela é ser infiel. Quando acontece alguma coisa, ela fala, opa, não é o meu jeito de agir. Já tem outros que fidelidade para ele, quando ele consegue ser fiel no negocinho, ele chega a dar pulo de alegria. Glória, glória, de tão infiel que é. O que falta? Este fruto chamado fidelidade. Porque você pode estar em qualquer situação que você tiver, você vai permanecer fiel com Deus, com o teu próximo e com você mesmo. Eu coloquei aqui que a fidelidade, a infidelidade gera pelo menos 3 consequências. A primeira, ela gera desmoralização. Gente, não tem coisa mais triste do que um homem e uma mulher desmoralizados. Desmoralização está ligado em banalização. Está ligado, queridos irmãos, em ridicularização. Quando as pessoas nos ridicularizam por algo que a gente cometeu de infidelidade. Não vale a pena. Não vale a pena. Infidelidade gera descredibilidade. Ajudei aquele camarada, mas olha aí como é que é. Olha aí o que está aprontando. Então é assim. O descrédito toma conta, e isso é uma coisa que eu digo uma palavra sempre, que a gente demora 20 anos para construir um nome. Quem está comigo diga amém. Mas perde ele com 20 segundos. Perde ou não perde? Então tem que estar cuidando o tempo. 20 anos para construir um nome, mas em 20 segundos a gente pode perder. Infidelidade gera desrespeito. As pessoas chegam na gente e não nos respeitam por causa de condutas imorais, por causa de condutas ilegais, por causa de coisas que nós fazemos que acaba ferindo outras pessoas. Minha palavra para você aqui nessa noite, seja fiel o tempo todo. O
em todas as circunstâncias. Pastor, eu tenho muita dificuldade com a fidelidade, então vai acabar hoje, em nome de Jesus. Deus vai preparar situações que você vai ter só aquilo, mas não mexa. Deus vai preparar situações que aquilo não é teu, não coloque a mão. Deus vai preparar situações que o negócio vai ser bom, mas você sabe que você vai estar enganando alguém. Não engane. Perca o quanto for necessário, mas permaneça fiel. Porque o que Deus tem preparado para os fiéis e para aqueles que honram o nome dele é uma coisa muito grande. Eu quero orar para que Deus dê esse fruto para você. Claro que eu não vou te chamar aqui à frente. Cadê os infiéis? É claro que eu não vou te chamar. Quero que você coloque a mão no seu coração, todo mundo, para que ninguém veja que é só nós que é infiel. Tá? Vem os infiel para frente. Tinha que vir todo mundo, inclusive eu, né? Mas Deus vai derramar sobre nós. Você quer o fruto do Espírito da fidelidade? Quer de verdade? Então feche teus olhos comigo. Vamos pedir para o Senhor. Pai,